Bom, senhoras e senhores, boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos no Conselho Regional de São Paulo para este 5º episódio deste evento Laudos Psicológicos. Nesta oportunidade, estaremos aqui discutindo laudo pericial civil e criminal, os limites éticos. Em nome do Conselho Regional, quero agradecer a presença de vocês e lembrar que esta é uma atividade, conjunta entre a ABRAPPE, entre a Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia São Paulo. Eu passo a palavra para a Ana Bock, para que ela fale algumas palavras antes do início do debate propriamente dito, em nome do Conselho Federal de Psicologia. A gente tem muito orgulho desta atividade que realizamos. Primeiro porque ela é uma reunião de 4 entidades que, num esforço de qualificar, de contribuir para qualificar o exercício profissional, escolheram a questão dos laudos psicológicos para fazer esse trabalho conjunto. Então, não é comum, ainda não é comum termos no exercício profissional, na profissão, nas nossas entidades, esse tipo de iniciativa, e gostamos bastante, então, dessa iniciativa dos laudos psicológicos. Nós vamos chamar aqui a psicóloga Magali Azete Calimã, que é psicóloga que atua no IML, e que atuou no IMESC. O IMESC é o Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. Também já trabalhou no sistema penitenciário, né? E também é membro da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica. Está compondo um grupo que está tocando a associação. Por favor, Magali. Bom, agora eu passo a chamar a psicóloga Rosalice Lopes, doutoranda da Universidade de São Paulo, psicóloga também que atuou no sistema penitenciário de São Paulo por 13 anos, muitos desses 13 anos no COC também, professora universitária, membro fundadora da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica. É com grande satisfação que aqui me encontro a convite do CRP, mais especificamente da doutora Fátima França. E esse convite nada mais é para mim do que o reconhecimento, sinceramente, uma luta de tantos anos nessa área e que a gente vê começar a enraizar e se expandir. Eu acho que esse é o maior reconhecimento que poderia existir. Porque na nossa área especificamente na área de perícia, além, né, como as pessoas dizem, eu não sei como você tem estômago para isso, como você consegue, né, atender determinados casos, a gente tem oportunidade de atender, além disso daí precisaria mais alguma coisa. Eu acho que não é amor por aquilo que a gente faz realmente, né, é acreditar naquilo que faz. Então, hoje, falando na parte de perícia em matéria civil, eu gostaria de introduzir também um pouco da perícia em matéria criminal, apesar que o atendimento que nós fazemos em matéria criminal, nós atendemos vamos dizer assim, o preso, aspas, antes dele ser condenado. Tá? É diferente do que a doutora Rosalice vai falar depois, no segundo momento, é isso? A psicopatologia criminal em perícia não se detém apenas no diagnóstico médico-legal de ser o indivíduo mentalmente são ou não. Quer dizer, quando vem exame de pedido de sanidade. A perícia criminal, a ela importa o diagnóstico da periculosidade atual e o prognóstico de nocividade. A capacidade potencial e futura de o ser inaptado social e elemento de disritmia coletiva. Vou explicar. Conforme o caso,
pode-se responder melhor ao prognóstico de reincidência, se bem que o papel essencial da perícia é outro. Nós não estamos interessados em falar, nós não temos bola de cristal, em falar se o indivíduo vai voltar a reincidir ou não. O papel da perícia realmente é outro. Nós temos que ter, de acordo com o que é pedido, nos é pedido, os quesitos, né? É saber se aquele indivíduo que está lá, na época dos fatos, ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ou não. É simplesmente isso. Mas, obviamente, né, esse prognóstico de reincidência, quando é encaminhado para o juiz, o laudo, respondendo todos os quesitos e tudo mais, o juiz, para ele está interessado mais saber as condições de imputabilidade. Se esse indivíduo é imputável ou não. O que quer dizer imputabilidade? O indivíduo sabe o que faz e pode responder pelos seus atos. Certo? Então, nós temos na nossa frente um indivíduo, tá, que tem muito claro, né, para ele o que ele fez, enfim, o dano, o delito, e lá nós vamos averiguando através de uma entrevista objetiva, tá, bem objetiva, que seria uma anamnese bem profunda que nós fazemos, né? E depois a subjetiva, logicamente, de acordo com os recursos que nós temos, que são o método de Rorschach ou outro tipo de teste, certo? A inimputabilidade, ele não tem consciência dos seus atos, não é capaz de responder pelos mesmos. E a semi-imputabilidade, que seria o indivíduo entender o caráter do delito, mas não poder se determinar quanto a esse entendimento. O que seria isso daí, na verdade? Seria aquele indivíduo que a gente denominaria de psicopata. Então, ele tem sem dúvida nenhuma condições de saber o que ele faz. Todo passo, ele tem condições. Porém, ele não consegue segurar. E quando nós estamos falando em psicopatia, nós estamos falando numa coisa que o juiz não entende como doença, como não está colocado em nenhuma bibliografia como doença, né? Que simplesmente é uma coisa que se chama defeito de caráter. Então, não existe remédio para isso, né? Então, nesses casos, a questão da semi-imputabilidade, o indivíduo ele fica com medida de segurança, aquelas coisas todas que nós já conhecemos. Temos N exemplos, né? O juiz, na verdade, para ele interessa essa perícia que a gente faz, interessa unicamente, então, saber se o indivíduo ele é imputável, inimputável ou semi-imputável. Tá? Aí sim, esse indivíduo ele vai ser recolhido ou no manicômio judiciário, ou ele vai para uma casa de custódia e tratamento, que ele fica com medida de segurança, depende do grau de periculosidade desse indivíduo, certo? Ou realmente ele vai responder pelos atos dele numa prisão comum. E existem aqueles casos que nós não podemos deixar de considerar, que o indivíduo é o preso ocasional. É aquele indivíduo que nunca cometeu nenhum tipo de delito, nenhum crime, e de repente, sei lá, comete algum tipo de crime, é primário, você vai levar através de todo um trabalho, o atendimento que você faz, aqui principalmente, lá no IMESC também, o atendimento que a gente faz com famílias, eu acho muito importante isso daí. Aliás, nós não atendemos mais se a família não estiver presente. Volta, nós não atendemos mais. Porque nós precisamos de uma série de informações que só a família pode nos dar. E não adianta falar, não, dá um jeitinho porque ele veio longe, volta. Ah, o delegado vai ficar bravo, volta. Ah, o juiz, volta. Eu acho que nessa hora, a questão até é crítica, né? Fátima, você estava falando, até para a gente estar colocando também essas coisas, ela resvala nessa coisa de ética e crítica ao mesmo tempo. Porque também eu não posso estar falando sobre aquele indivíduo se eu não tenho elementos.
Ah, veio a cunhada dele? Mas mora longe, mas casou. Pouco se conhece, veio a cunhada. Não quero falar com a cunhada. Eu quero pessoas que me deem informações seguras. Principalmente se for nesses casos que o indivíduo, a gente pode dizer, ele é inimputável, semi-imputável. Né? Então, isso realmente nós não abrimos mão, tanto aqui no IEL quanto no IMESC. Quando a gente fala em psicopatia, com isso, espera-se que o juiz tenha elementos, então, né, anotando esses 3 itens, tem elementos suficientes para sentenciar ou não o indivíduo. A questão da imputabilidade, semi-imputabilidade. Frisamos aqui o papel do psicólogo nessa perícia de matéria criminal. A nossa avaliação vai ser sempre complementar. O Código Penal, ele fala, do processo civil, ele fala que nenhum tipo de perícia está excluída a presença do psiquiatra. Tá? Nesses casos, a nossa avaliação ela é um pedido. É feita uma solicitação através do psiquiatra, tá? E através dessa avaliação, que cá entre nós, ela é complementar, cá entre nós e com toda a ética possível, não se faz nada se nós não entregarmos o nosso laudo. Porque ele é carregado ele tem um teor, vamos dizer assim, importantíssimo. Ele dá condições, o quê? Porque nós estudamos o quê? As questões subjetivas do indivíduo. Nós nos aprofundamos nas questões subjetivas. Nós nos aprofundamos naquela coisa que a gente chama de... Como é que eu poderia dar um nome aqui? Aquela coisa mais íntima, aquela coisa mais profunda do indivíduo. Dentro dos nossos limites, é claro, deve-se ficar bem estabelecido isso. Mas a busca incessante, né? Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Para ir atrás disso e poder dar um resultado satisfatório no sentido do quê? De delinear um perfil. Sabe, é quando você acaba de fazer o teu laudo, você fala, é o indivíduo, é a cara dele, é ele, isso daqui. E não é porque eu inventei, é porque as respostas que ele me deu estão lá. Principalmente através do Rocher, através do Pfister e, às vezes, muito simplesmente, de um R1, tá? Um teste de nível, um HTP, que é tão importante, que eu acho tão importante, tá certo? E outros testes mais que todos nós nos utilizamos. A perícia em matéria civil. A perícia civil atua nos seguintes casos. Casos de interdição, capacidade de testemunho nos processos civis, perturbação mental, seguro de vida, capacidade de testar e doar, questões matrimoniais, acidentes de trabalho, infortúnio e curatela dos pródigos. Neste último, a curatela dos pródigos, o Clóvis Bevilacqua, ele já dizia... Né? Sem outras faculdades intelectuais, que vá resultar, sim, de uma organização viciosa da personalidade, que seria a psicopatia, não há indício palpável de doença mental. Os juízes não acolhem. Praticam, na verdade, infrações por insuficiência de seus processos volitivos. Quer dizer, está tudo muito ligado à volição das pessoas. Os juízes não conseguem entender isso daí. Então, nos casos de interdição, por exemplo, o Clóvis Bevilacqua, isso vem desde a lei das 12 tábuas, isso vem do direito romano, já se dizia que as pessoas, elas deveriam cuidar das coisas delas e que não interessava mais ninguém. Quando mais tarde, né, através e já a partir de 1600, 1700, já se começam a fazer estudos e ver que aquela pessoa ela não tem condições de responder pelos seus atos. Então, uma pessoa da família vai se encarregar bem dessa pessoa, dos cuidados físicos e psicológicos até. Né? Então, em suma, o critério para a incapacitação não é só a perturbação da inteligência, ou a capacidade de conhecer o valor dos atos. É para nós agora muito importante investigar a capacidade de ação e de inibição perturbadora das psicopatias. Tá? Gostaríamos aqui de esclarecer que o número de psicopatias nas várias categorias é grande e cresce com a intensificação da luta pela vida. Mais ainda, o leigo
reconhece facilmente o alienado, o psicótico, não identifica, porém, o psicopata. A expressão do juiz, os loucos de todos os gêneros, não abriga os psicopatas. Senão quando a perícia, que é o nosso trabalho, adverte ou esclarece ao juiz sobre o assunto. É por razão que sente-se cada vez mais a necessidade da perícia nas várias etapas do processo. O professor Alcântara Machado já dizia que os peritos são os olhos dos juízes. Aqui, neste ponto, gostaríamos de mostrar alguns atendimentos que fizemos, alguns exemplos no IMESC. E isso é verdadeiro. Eles ficam esperando o nosso laudo. Eles ficam esperando o nosso parecer. Eles ficam esperando a nossa avaliação. O nome, a nomenclatura, ela está aí, está subdividida, ela está super comportamentalizada, a gente pode dizer, mas ela existe. É o nosso trabalho. A nossa preocupação, tá, com relação a isso, mas daqui 2 minutinhos eu vou falar, tá, é com relação realmente ao encaminhamento que é feito ao juiz. Como é que você vai, mesmo aplicando um teste, você aplicando um rocha, você aplicando, sei lá, o método, o teste que for, a resposta que dá, de que forma você tem que dar isso daí, para que o juiz entenda, nas suas palavras, tá, que essas pessoas, tá, elas podem ou não podem responder pelos seus atos. Então, quando a gente fala a questão da imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade, recai aí o valor do nosso trabalho. Está ficando, acho que, mais claro agora. Muito bem. Na verdade, quando a gente fala em psicopatias, eu nem gostaria de entrar nisso aqui, porque eu acho que nem é campo. Para a gente estar falando isso agora, não é um momento, mas só denominar algumas coisas, né? Algumas psicopatias que faz parte do nosso trabalho, tá? As psicopatias, antes de mais nada, um conceito muito simples, qualificam os indivíduos que, apesar de possuir padrão intelectual médio ou até exteriorizam no curso da vida distúrbios de conduta de natureza ética ou antissocial e que não são influenciáveis pelas medidas educacionais ou são insignificativamente modificadas pelos meios coercitivos ou correcionais, quer dizer, eles não aceitam, né? O sintoma nuclear dos psicopatas é a incapacidade de aprender pela experiência as normas da sociabilidade. Isso é uma coisa, tá? É ponto comum e que o juiz não entende e que você tem que deixar muito claro para ele. No nosso trabalho, isso ocorre com frequência. Que tipo de psicopatia? As amorais são aqueles indivíduos insensíveis, antissociais, perversos, cruéis, tá? Então, se nós fôssemos fazer, por exemplo, dessas pessoas, né, esses crimes horrorosos, como a gente já teve a oportunidade de fazer Chico Picadinho e outros mais que não vale agora, tá a pena aqui falando, né? Deixa para lá. Psicopatas astênicos são os neuróticos, psicopatas explosivos, coléricos e irritáveis, psicopatas fanáticos, psicopatas hipertímicos, inadaptáveis, inseguros, ostensivos, pervertidos sexualmente, narcisistas, exibicionistas, fetichistas, necrófilos, eróticos, sádicos, masoquistas. E as psicopatias ligadas na área dos tóxicos, que depois, ou mesmo na área do álcool, né? A pessoa, ela com o tempo, ela passa ou uma psicopatia, né? Ou a gente pode falar uma psicose também. Muito bem. Só para terminar, eu gostaria aqui de colocar dentro dos nossos laudos, né, ou do modelo que nós fazemos, os nossos relatórios, os nossos pareceres, uma preocupação que eu acho que essa deve ser estendida a todos nós. Eu vou colocar aqui alguma coisa que a gente rascunhou. Os requisitos morais e intelectuais do perito. No nosso caso, né, quem atua na área. A objetividade. Né? Eu acredito que não se perder em abstrações de modas filosóficas ou científicas, eu acho muito importante. Né? Às vezes tem palavras, né, da moda, tem isso, e a gente se perde nisso daí, o juiz, coitado, ele se perde todo, e nós mais ainda, porque nós não estamos conseguindo o quê? Passar para o outro
é isso? Aquilo que realmente deve ser passado. Então, a objetividade, ela é fundamental no laudo. O sentido realístico é o segundo item, né? Então, conceber realmente os fatos de valor real. O que aconteceu de verdade, tá? Bem claro, uma linguagem simples, não precisa ser rebuscada, sabe? Não precisa falar difícil, falar simples e claro. A capacidade de reflexão e do bom senso, né? Usando termos simples, está aí. A prudência, o cuidado que nós temos que ter, porque às vezes a gente coloca, estava escrevendo, e não se dá conta. Você fala, é isso aqui, depois você fala, não, pera um pouquinho. Porque às vezes até incoerência, né? Nesse corpo, desse laudo, existe incoerência. Às vezes você fala, você precisa tomar um cuidado muito, muito grande com isso daí. E a imparcialidade, que eu gostaria de terminar com isso. O perito serve à justiça e jamais às partes. O nosso compromisso é com a justiça, com as partes, jamais. Então, quando vem advogados que querem conversar, eles vêm, não, porque eu sou advogado, ou porque a senhora dá licença de entrar, eu digo, não. Não, mas eu tenho que acompanhar o meu cliente, eu digo, não, doutor. Não, mas por quê? O meu cliente, a não ser que o senhor se submeta também, o senhor está, né? Já aconteceu isso daí, né? Então, sabe, não pode, é uma questão ética, é uma questão profissional. Nessas horas é não mesmo, né? É você ter postura, aquilo, né? Que a Bernadette falou tanto na palestra dela outro dia, a tua postura profissional, sem ferir ninguém, com bastante educação, né? Mas colocando o outro no lugar dele e você se colocando no teu devido lugar. Na verdade, essa coisa da perícia civil, da perícia criminal, essas duas áreas que a gente atua, poderia falar muito, tem tanta coisa, viu, gente, que a gente poderia estar falando. Eu gostaria até de deixar um telefone aqui, rapidinho, pode ser? 826-9893. Qualquer consulta, qualquer dúvida, né, que vocês tenham nessa área, deixem o telefone, eu em contato. E podendo tirar as dúvidas, com a maior satisfação a gente vai fazer isso aí, porque nós estamos, olha, engatinhando esse processo da psicologia jurídica e nós gostaríamos, sabe, que todos nós estivéssemos juntos realmente para fazer um coro muito grande. Nisso daí um trabalho muito sólido. Da minha parte é só, e desculpa não ter tempo de falar mais nada, ou não sei se adiantou alguma coisa, mas muito obrigada, viu, gente? Então, agora eu passo a palavra para a Rosalice, que vai abordar a questão da perícia criminal. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. E para mim é uma honra estar aqui, com certeza. Estando trabalhando há tantos anos nessa área da psicologia jurídica, para mim, assim, é um momento assim em que eu me sinto muito emocionada até de poder estar falando para vocês algumas coisas da minha prática, né? E eu quero deixar bem claro assim logo de início que algumas coisas que eu vou estar colocando aqui, elas são bastante diferentes do que a Magali acabou de falar. Isso porque a nossa prática assim é bastante diferente. A Magali, embora a gente tenha trabalhado um período juntos no CLC, a prática dela assim, é bastante diferente da minha. Bastante por conta da nossa história e por conta, assim, acho que basicamente do que a gente faz hoje, né? Eu trabalhei no sistema até 1996 e a partir dessa época, quando eu terminei o mestrado, eu tenho mais trabalhado como uma pesquisadora dessas questões relacionadas à psicologia jurídica. Então, de certa forma, a minha postura se tornou um tanto mais crítica depois que eu saí do sistema penitenciário. Mais crítica, não que ela não criticasse, mas assim, eu tenho estado mais dura com relação ao trabalho do psicólogo no interior das prisões. E é diferente do trabalho que ela faz hoje, que é um trabalho não necessariamente inserido no âmbito das prisões. Então, é bastante diferente o que ela faz. Não só em termos da avaliação psicológica das pessoas que passam por exames, como também dos locais onde esses exames são realizados. Assim, só para a gente refletir depois, eu vi um outdoor agora no caminho e me chamou muita atenção uma frase que eu vi
Eu não li a matéria, mas o outdoor falava da revista Veja dessa semana, e a frase de manchete era: as crianças têm medo de trovão, os pais de sequestro relâmpago. Então, eu acho que, assim, eu vim pensando nisso, eu acho que, de alguma maneira, algumas coisas têm relação com o que a gente vai estar aqui, né? Bom, para começar, assim, eu acho que já vai um primeiro problema do psicólogo que trabalha no interior das prisões. Porque, embora exista uma situação legal que é definida basicamente na Lei de Execução Penal, onde está descrita descritas todas as funções que o psicólogo deve estar exercendo dentro das prisões, de fato, os psicólogos hoje não fazem quase nada do que está previsto na lei. Então, para vocês terem uma ideia, quem não conhece, a Lei de Execução Penal 7.210 define que os psicólogos devem atuar no âmbito das comissões técnicas de classificação. Essas comissões técnicas, elas são formadas por psiquiatras, psicólogos, bacharéis em direito, assistentes sociais. Também participam dessas comissões funcionários das unidades prisionais, né? Principalmente ligados à área de educação e à área de segurança e disciplina, que teriam a finalidade de estar compondo o que é chamado exame criminológico. Esse exame criminológico, então, ele é um composto, digamos assim, das avaliações psicológicas e de avaliações de outras áreas que também entrevistam os sentenciados e fazem essa avaliação. Mas existem, assim, algumas diferenças com relação a esses exames que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? O psicólogo, dentro dessas comissões, também teria a função de estar fazendo pareceres. Esses pareceres, eles, dentro da Lei de Execução Penal, eles são definidos como observações continuadas que são realizadas dos sentenciados, isso no âmbito da lei, né? Deveriam ser realizadas ao longo da execução da pena e que poderiam dar, assim, aos juízes e aos interessados uma visão do como está se desenvolvendo a execução da pena do sentenciado. Isso no âmbito da lei. E, além disso, também previsto a realização de exames criminológicos de entrada, que seriam realizados no que seria o Centro de Observação Criminológica, que a gente, inclusive, trabalhou um período lá, logo que ele foi criado em 1984, por aí, né? E ele funcionou durante alguns anos, mas, infelizmente, hoje ele também se transformou num presídio e não existem mais centros de observações criminológicas, ou seja, aquele lugar onde seria a porta de entrada para o sistema prisional. Depois que a pessoa é condenada, né, ela passaria por esse centro de observação, ficaria durante um período, e depois desse período ela seria encaminhada para um presídio que mais fosse adequado à execução da pena dessa pessoa. No entanto, esse centro não existe mais funcionando dessa forma. O que acontece hoje de fato, né? Essa é a situação ideal, descrita na lei. Mas, de fato, os psicólogos estão hoje nas chamadas comissões técnicas de classificação, porque elas existem nominalmente dentro das unidades prisionais. Mas os psicólogos não fazem acompanhamento dos sentenciados. Então, esse parecer, que seria realizado ao longo da execução da pena, e poderia ser realizados vários pareceres, não acontecem. Os psicólogos têm exclusivamente, ou quase que exclusivamente, realizado exames de progressão de regime de pena, que também muitas vezes são chamados perícias criminais, né? Essa terminologia laudo, ela não é assim muito utilizada no âmbito do sistema hoje. Se fala mais em exame criminológico, mas na verdade é o exame de saída. Porque existem alguns tipos, né? Exame criminológico de entrada, que é aquele do COC, ou o parecer de acompanhamento, e o exame criminológico de saída, né? Ou de progressão de regime, na verdade, saída desta unidade. Se um sentenciado, por exemplo, está num registro e ele adquire direito, num determinado momento da execução da pena, de poder ter progressão para um regime semiaberto, um presídio penal agrícola, por exemplo, ele tem que fazer, é uma exigência legal que ele faça um exame criminológico. Tá? E esse exame, uma das partes, é realizada pelo psicólogo. O psicólogo é uma das pessoas que compõe essa equipe que faz essa avaliação para a progressão de regime. Tá? Então, o psicólogo hoje só faz isso. E só faz isso, a gente vai conversar depois por quê, né? Assim, algumas das coisas que eu acredito que porque só façam isso, né?
Qual a finalidade e como são elaboradas essas avaliações psicológicas, então, que compõem esse exame criminológico? A finalidade desse exame, como eu já falei, está basicamente hoje, né, para progressão de regime. E é uma exigência legal. A finalidade, então, é orientar os juízes em sua decisão de conceder ou não essa progressão de regime. Eu não tenho a menor dúvida que, na situação que se encontra hoje o sistema penitenciário, as avaliações psicológicas, embora estejam sendo realizadas de uma maneira bastante precária, elas têm um peso bastante importante nas decisões dos juízes, né? E eu acho que, assim, é lamentável até, né? Porque as outras áreas, elas não têm, assim, contribuído com algumas informações da maneira como o psicólogo contribui, embora precariamente, né? E isso é o que a gente observa de fato. Bom, essas avaliações, elas se compõem basicamente de uma entrevista com o sentenciado, né? E normalmente, também na situação que se encontra o sistema hoje, são realizadas em média uma entrevista. É paradoxal, né? São realizadas uma. Deveria ser realizado várias. Isso porque, quando estávamos no COC, a gente fazia observação dos sentenciados por 4 meses. Então, a gente realizava 5, 6, 10, 15 entrevistas, o quantas fossem necessárias, né? Agora, como é que a gente pode fazer uma avaliação com uma entrevista, né? A gente imagina que deveriam ser várias, por isso que eu falo, né? Mas, de fato, uma entrevista, normalmente, e a aplicação de um teste, né? Que, assim, na melhor das hipóteses, e hoje eu acredito, assim, que a Academia Penitenciária tem feito um movimento com bastante esforço no sentido da formação do psicólogo que se encontra nas prisões. Inclusive, a Margali e a Bernadette, que estão aqui, são professoras da Academia Penitenciária e têm participado bastante intensamente na formação desses psicólogos, né? Mas, assim, na melhor hipótese se aplica o Rorschach, né? O HTP, mas muitas vezes, em função da situação que se encontra, a dinâmica da instituição prisional, nem dá para aplicar teste. Então, muitas vezes, o que se denomina uma avaliação psicológica no âmbito do sistema penitenciário hoje se reduz à realização de uma entrevista. Então, o que a gente tem conversado com os psicólogos é que eles dão, assim, uma informação. Na verdade, a gente pode nem chamar de avaliação psicológica, né? Eles fazem uma informação ao juiz. Bom, pensando assim, quais são os limites do psicólogo nas avaliações? Porque, assim, se a gente pensar que durante a nossa formação a gente teve digamos assim, a gente teve algumas instruções com relação, né, orientações na nossa formação, de que a gente tem que ter uma certa neutralidade quando a gente está fazendo essas avaliações. Mas, assim, eu fico pensando que para um psicólogo, muitas vezes recém-formado, né, essa questão da neutralidade no âmbito das prisões, ela, pelo menos de início, ela é muito difícil, né? E eu acho que a principal dificuldade do psicólogo, assim que ingressa numa unidade prisional, diz respeito à questão dos valores pessoais. Como encarar um sentenciado e realizar uma avaliação de um estuprador, de um sequestrador, de um homicida, de um latrocida, né? Então, o psicólogo, ele é instantaneamente mexido internamente com relação a essa situação que ele tem que viver. Como eu vou realizar essa avaliação? Por mais neutro que a gente queira, muitas vezes a gente não consegue, né? Então, é necessário que o psicólogo faça um exercício constante de reflexão acerca daquilo que ele pensa e daquilo que ele tem que manter de distanciamento nessa avaliação, nesses lugares. E aí, mais uma vez, eu me pergunto, como isso tem sido possível nessas condições que o sistema está hoje, né? Um outro ponto importante diz respeito à formação do psicólogo, né? Para que seja possível a realização de uma avaliação psicológica nos moldes do que a Magali acabou de colocar,
né? A gente imagina que são necessários muitos anos. Ela falou aqui que é uma oportunidade ímpar estar falando disso, né, Magali? Porque já há muitos anos ela milita e estuda mesmo, né, e trabalha com isso. A gente não tem uma formação que nos garanta a inserção nesses locais. Não que a gente vá dar conta disso na formação. É óbvio que não. No entanto, é necessário que a nossa formação comece a se voltar um pouco para essas questões de avaliação psicológica ou da necessidade da avaliação psicológica em âmbitos distintos do que normalmente a gente vê durante a época da graduação. Porque é muito diferente fazer um psicodiagnóstico no âmbito de uma escola do que fazer um psicodiagnóstico no âmbito de uma prisão. É muito diferente, né? Uma outra questão é assim, que é decorrente da formação, a identidade do profissional hoje, né, muitas vezes o profissional que chega às unidades prisionais, e isso eu observei por conta de alguns levantamentos que eu fiz junto a psicólogos do sistema. O que a gente percebe é que, por conta da nossa muito voltada para a área clínica, né, o profissional chega à unidade prisional com essa formação. E é com essa formação que ele vai observar o sentenciado na prisão. Então, aqui vai uma outra distinção. A gente fazer uma avaliação psicológica, um laudo psicológico no âmbito do IMESC, por exemplo, é muito diferente do que a gente fazer a avaliação psicológica ao longo da execução da pena, por exemplo. Quando você faz a avaliação no início do cumprimento de pena, o sentenciado está de uma maneira. Depois de 5, 10 anos de convivência dentro de uma instituição prisional, a avaliação tem que ser de uma outra qualidade. Ela tem que envolver outros elementos que estão para além dos dinamismos pessoais do sentenciado. Essa avaliação tem que incluir, inclusive, questões relativas ao dinamismo da instituição onde ele está. E o que a gente observa nessas avaliações, às vezes, esse nível da avaliação é absolutamente desprezado. A gente não encontra nas avaliações psicológicas nenhuma reflexão do técnico a respeito desse período ou dessa instituição, ou de que maneira essa instituição contribuiu ou não para que aquela personalidade estivesse daquela maneira que ele avalia naquele momento, né? Então, assim, eu não vejo na nossa formação, assim, elementos que nos possibilitem um início de reflexão nesse ponto. Então, muitas vezes, o psicólogo se vê muito perdido mesmo, né? Eu vim aqui não condenar nossos colegas, mas mostrar o quanto eles estão absolutamente abandonados nesses locais. Então, por isso que eu me sinto hoje muito gratificada de estar aqui, no sentido de tornar pública essa situação, né? Que é uma situação, assim, de abandono, né? De abandono desde a formação até hoje, né? Bom, com relação aos limites institucionais, né? Porque trabalhar numa unidade prisional, sem sombra de dúvida, é estar submetido permanentemente às regras dessa instituição. E as regras de uma instituição prisional, basicamente, se fundam na questão da disciplina. Quem define o ritmo de trabalho é o clima institucional, basicamente. Se o psicólogo trabalha numa unidade prisional superlotada, com certeza, a realização de exames, digamos assim, ameniza o clima institucional. Se um sentenciado passa pela comissão técnica de classificação e realiza os exames, e ele está, por exemplo, pleiteando um regime semiaberto, ele vai ficar mais calmo, entre aspas, porque como ele está precisando, né, ele quer ser promovido de regime, ele não vai procurar muita encrenca, porque se ele tiver uma falta disciplinar, com certeza ele não vai. Então, o clima institucional muitas vezes determina se faz ou não exames. E como o psicólogo basicamente faz isso, né, à exceção de alguns poucos que fazem acompanhamento no que se chama equipe de reabilitação, que também não é assunto de agora, né, a grande maioria faz avaliação psicológica mesmo, né, e na dependência sempre do que está acontecendo na instituição, né. Bom,
Eu acho que eu já falei um pouco das condições, né? Psicólogo que trabalha em instituição prisional raramente tem material de testes para estar trabalhando, então também não aplica porque às vezes não tem o material. São materiais, assim, caros e a unidade normalmente não tem dinheiro para essas coisas, né? Então, ele não pode fazer assim também melhor porque ele não tem material. Muitas vezes o que a gente vê profissionais psicólogos que compram material e que levam o seu próprio material para a unidade e usam o seu material em benefício da instituição e do cliente, da pessoa que está atendendo, né? Bom, eu vou avançar um pouco porque me disseram que já está o tempo voando aqui. Uma outra coisa que eu acho importante, que diz respeito ao ideário da instituição, né? Eu fiz uma pesquisa a respeito das práticas disciplinares e, assim, algumas coisas que apareceram na fala dos agentes de segurança a respeito dos sentenciados, ou seja, aqueles que são avaliados pelos psiquiatras e tal, né? É que os sentenciados são seres de outra espécie, são seres sub-humanos, são animais. E assim, eu fiquei pensando, né? Bom, isso apareceu na fala dos agentes de segurança. Mas será que psicólogo, em algum lugar, em algum momento, não pensa isso também? E eu fiquei assim, né? O pessoal me olhava, não, mas como? Eu falei, bom, mas por que psicólogos que preferem e escolhem, e isso basicamente no interior de São Paulo, porque na capital não existe particularmente essa condição que é chamada de parlatório. Tem psicólogos que escolhem atender os sentenciados em parlatório. Não sei se vocês sabem o que é parlatório. Parlatório é um local onde, normalmente, não sei se vocês já viram esses filmes policiais, que tem aquela gradezinha, fica o advogado de um lado e o sentenciado do outro. Então, tem profissional psicólogo que atende nessa situação. Então, ele fica de um lado e o sentenciado do outro. E assim, textualmente, no levantamento que eu fiz, eles dizem, eu prefiro atender em parlatório. Então, eu não sei bem, eu desconfio que em algum lugar ele deve pensar alguma coisa, assim, não assim tão textualmente como os agentes falaram, mas ele prefere que estas pessoas fiquem do lado de lá, né? E assim, também penso, como fazer uma avaliação nessas condições, né? Bom, outra situação que eu acho que todas essas situações vão compondo as possíveis trabalho, né? Baixa remuneração, eu acho que só citar, né? Porque ela é real mesmo, os psicólogos trabalham em unidades prisionais, são os menos remunerados de todos que trabalham na área da justiça. Bom, agora pensando assim, o que fazer, né? Porque existe um entrave, né? Além das questões que são próprias da instituição, existe também o que a Magali colocou, como falar com o juiz, como chegar a estabelecer alguma relação com eles. Existem muitas coisas que precisam ser feitas no sentido de melhorar e qualificar melhor o profissional, de poder melhorar as condições dentro da instituição, né, a relação com essa instituição, mas também com a área do direito, o quê? Né? A gente tem um diálogo pouco desenvolvido com o pessoal do direito, com certeza. As nossas ciências são bastante distintas. Enquanto eles se baseiam nos fatos concretos, a gente muitas vezes vai atrás, muitas vezes não, quase sempre atrás das causas motivadoras daqueles atos. Então, a gente sempre fala coisas de um lado e de outro. Então, como encontrar um meio do caminho, né? Um ponto onde a gente, de fato, se encontre. Porque, senão, o que vai acontecer? A gente vê normalmente, né, os juízes recebem as avaliações e falam, mas não entendo nada. O que ele está querendo dizer que eu não estou entendendo nada? E do outro lado tem o psicólogo. Quando ele recebe uma diligência, né? Porque como o juiz recebe aquilo e fala, não entendo nada, então ele escreve lá os quesitos e manda uma diligência para o psicólogo para que ele responda tais e tais quesitos. Aí o psicólogo recebe, como os juízes são autoritários. Então, fica sempre essa conversa, né? Daquele que não entende nada com aquele que só recebe ordens. Então, acho que a gente tem que avançar para além disso, né? E a exemplo que a Magali está falando, a gente encontrar um ponto onde a gente possa, de fato, entrar, porque a nossa obrigação, né? Nosso compromisso dentro da instituição é informar aos juízes da melhor maneira possível, da maneira mais qualificada possível. Né? No entanto, a gente tem que desenvolver uma prática comprometida com todas essas questões. O psicólogo, de fato, sozinho, ele não vai poder sair desse lugar, né? Então, o fato de estar aqui hoje, inclusive no Conselho, é uma oportunidade de estar chamando, né, as entidades para que juntos a gente possa desenvolver um diálogo, né, e crescer nesse sentido.
porque, senão, as avaliações, pelo menos no âmbito do sistema, vão continuar deixando a desejar. E eu acho que não é tanto por conta do psicólogo, mas por conta de toda essa conjuntura. O psicólogo faz parte disso, né? Acho que é isso aí. Eu queria colocar uma coisa. A subjetividade do psicólogo. Eu acompanhei e fiz algumas avaliações para a progressão de regime, numa condição muito específica, que era quanto ao Romão Gomes, que é um presídio bem específico. E um problema que nós tínhamos, por motivos sociais, algumas pessoas com personalidade psicopática acabavam sendo julgadas como criminosos comuns. E recebiam a pena, não passavam por medidas de segurança, nada disso. E vinha para nós para progressão de regime. E o nosso grande dilema, muitas vezes, era assim: vamos deixar ele passar para regime aberto ou vamos fazer o que é correto, ou seja, segurá-lo lá dentro? E eu queria saber qual a posição mais adequada para tomar. Porque a gente não tem supervisão, a gente não tem nada disso. Muitas vezes, a gente é pego nessa armadilha, né? O que devemos fazer? Nós não devemos fazer nada. Essa é a resposta. Quem deve fazer é o juiz. A ele cabe a decisão. Jamais, jamais a nós. Nós somos meros informantes. Na melhor das hipóteses, bons informantes, né? Porque nem sempre podemos ser bons informantes. Não temos recursos para informar. Muitas vezes não conseguimos falar com a família, que seria o mais adequado. Muitas vezes não conseguimos fazer 3, 4 entrevistas. Uma boa avaliação, de fato. O que a gente tem que fazer é a melhor avaliação possível. E informar, de fato, aquilo que a gente consegue, com os nossos recursos profissionais, informar. O nosso papel é fazer uma avaliação de uma pessoa que está em cumprimento de pena, que vai ter uma progressão de regime. O que a gente precisa é ter clareza do que é essa progressão de regime. O que significa um regime semiaberto em ter definição legal, por exemplo? Quais são assim, as exigências que são jurídicas até? Estão colocadas. Como deve se comportar um sentenciado num regime semiaberto, por exemplo, em termos disciplinares? Qual é a expectativa legal do comportamento? Porque está colocado. E, a partir disso, a gente faz uma avaliação, né, que busque atender a essas exigências deste regime. O que é esse exercício é que a gente não faz. O que um livramento condicional exige em termos assim, de regime, né, para que uma pessoa esteja nele? Que tipo de recursos psíquicos a pessoa tem que ter, por exemplo, para estar num regime semiaberto? Eu diria que é um dos regimes mais difíceis de cumprimento de pena. Porque a pessoa tem toda a possibilidade de fugir, que tem que permanecer encarcerado. Eu sou estudante da PUC do 4º ano e estou fazendo um trabalho no Hospital Central do Complexo do Carandiru, com os reeducandos que trabalham lá. E a gente se pega, minha dupla está aqui, a gente se pega muito nas questões institucionais e eu estou trabalhando... quem que é a autoridade lá, entendeu? Porque é um convênio da PUC com a FUNAP, e aí quem que manda em mim, para quem que eu presto conta, é um problemão, mas na verdade não é essa a questão. Eu fico me perguntando um pouco como encarar o laudo dentro de um contexto social, porque muitas vezes eu entendo assim, de ter um psicopata e etc., mas no caso de um delinquente que é reincidente, será que não seria... parte da prática do psicólogo tentar questionar a realidade em que a gente está inserido mesmo, porque o cara sai, isso acontece bastante, né? O cara sai e vai voltar a roubar, vai voltar a traficar e etc., né? E a outra questão é um pouco assim... Na verdade, eu acho que essa coisa do papel do psicólogo dentro da instituição penitenciária, prisional, etc., de estar fazendo laudos, complica um pouco esse trabalho, o trabalho de outros profissionais, né, de outros psicólogos. Por exemplo, o nosso trabalho tem nada a ver com avaliação. Só que são reeducandos que estão, hoje em dia, no
momento em que a gente está vivendo o nosso trabalho, a gente se questiona se o grupo, é um trabalho em grupo, se as pessoas do grupo foram procuraram a gente, aceitaram, toparam o trabalho por uma questão deles, porque eles estavam afim, ou porque eles acham que vão ter algum benefício. Então, muitas vezes, no começo, eles falavam, mas, peraí, a gente fez uma avaliação, e na semana seguinte, um cara perguntou, e o que você viu de mim aí? E eu não vi nada, porque o meu trabalho é esse. E aí, com o tempo, eu fui vendo que, assim, o contato que eles já tiveram, porque eles são reeducandos, eles estão no sistema semiaberto, etc., tá para sair a condicional, foi um contato de fazer uma avaliação psicológica. E como isso confunde um pouco a relação de um outro psicólogo que vai fazer, de repente, um trabalho terapêutico. Sei lá, no nosso caso não é nem esse, né? Uma construção de um projeto de vida e tal. Mas como embola ao meio de campo, porque agora a gente não sabe se eles estão lá por causa deles ou porque... Então, muitas vezes, as respostas deles são super... É clichê. É o que a gente está querendo ouvir, né? Eu acho que a questão hoje, sobremaneira, nas prisões, e vou dizer só do Estado de São Paulo, para não dizer do Brasil todo, né? É uma questão eminentemente social. Assim, a gente poderia dizer que a grande maioria, se a gente tivesse que colocar em uma classificação criminológica, a grande maioria das pessoas que ocupam hoje as prisões são chamados de sociais. São pessoas que viveram numa condição de extrema pobreza durante a vida inteira, assim, sem nenhuma oportunidade de ter uma outra inserção social, senão a que tiveram. E, com certeza, eu não tenho dúvidas, com o tratamento que tem tido dentro das unidades prisionais, não terão outra oportunidade a não ser permanecer exatamente nesses grupos que continuam os acolhendo depois que eles saem. Porque todos nós, enquanto seres humanos, precisamos de acolhida, sendo criminosos ou não. E esses grupos são os grupos que acolhem os sentenciados. São os grupos de onde eles vêm. Né? Não é a sociedade que acolhe. Então, nesse sentido, tem um trabalho que eu recomendo a você, um trabalho Carlos da Rocha, é um trabalho chamado A Prisão dos Pobres. E ele é um trabalho belíssimo, onde ele fala que a prisão hoje é a prisão das camadas pobres da sociedade. Então, eu não tenho dúvida que, enquanto o psicólogo não deixar de ver essa pessoa apenas como um problema clínico a ser resolvido, como uma imaturidade ou como uma agressividade X ou Y, sei lá o quê, com todas as classificações que também têm o seu papel e têm a sua importância, mas não considerarem a real produção social da criminalidade, da marginalidade, não tem como a gente ter uma compreensão, assim, no mínimo justa e ética do que acontece hoje dentro das prisões. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a sua colocação é bastante oportuna nesse sentido. Assim, agora, você colocou do hospital, né? Essa questão que você colocou do hospital, que eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo no hospital. As pessoas que vivem lá vivem uma condição ímpar, né? Porque estão encarcerados e doentes, assim, são doentes de AIDS. Então, são pessoas que têm, assim, uma sobrecarga de discriminação a carregar. Mas eles não deixam de ter um interesse, que é um interesse legítimo, de dar o fora dali o quanto antes. Então, eu não duvido que eles, embora para eles seja uma oportunidade ótima estar conversando com pessoas, porque eles têm pouca oportunidade de conversar com quem quer que seja. Muitas vezes a família os abandona, eles não recebem visita de ninguém. Então, um grupo de pessoas que vá lá e que dê a eles a oportunidade deles se perceberem como seres humanos, que eles podem falar, serem ouvidos, que alguém dá atenção a eles. Isso já é muito bom para eles, mas eles não esquecem em momento nenhum. Isso pode, digamos assim, ter algum benefício para eles mesmo. Eu não sei se eles falam só por clichês, não sei. Eu acho que em muitos momentos eles devem ser autênticos. Eu tive a oportunidade de acompanhar grupos durante 2 anos e meio, quase 3 anos de sentenciados na penitenciária do Estado, e eu percebia que em muitos momentos era aquela coisa meio que mascarada, de que quem está ali só para... porque sabe que em algum momento eu posso dar uma boa informação sobre ele. Isso é muito bom para ele. Por que ele não pode ter esse interesse também? Né? Mas eu acho que ele também tem outros. Eu acho assim que talvez o importante seja você se
puder deixar isso claro para eles, né? Não sei, parece que você já deixou isso claro, né? Mas talvez eles insistam um pouco até o momento, de fato, de acreditar que você não vai fazer isso, né? Que você não vai ser consultada. Mas acho que é um bom trabalho e acho que é uma oportunidade para eles muito boa. Tomara que você continue. Então, assim, eu queria mais dividir que eu estou, assim, bastante confusa e pensando também na questão de a quem nós servimos, né, que você comentou um pouco sobre a justiça. Eu acho que a gente tem um compromisso com a justiça, mas antes com o ser humano, com a ética, e que vai refletir em buscar mais justiça, mais igualdade, né, mas antes de tudo, o ser humano. A sua confusão é boa. Então, a partir dela, dos conflitos aí, e confusão, pode estar saindo novas oportunidades para estar refletindo sobre a prática. Bom, gente, então nós vamos encerrar o evento dessa noite. Acredito que tenha sido muito proveitoso. Eu quero agradecer a participação das duas palestrantes, Magali e Rosalice. Agradecer a presença de vocês. Então, nós, entidades promotoras do evento, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Regional de Psicologia, Associação Brasileira de Psicologia Jurídica e a Associação Brasileira de Psicologia Educacional. Agradecemos, então, e com isso nós encerramos esse ciclo de debates e esperamos dar andamento ou desdobramentos desses eventos, dessa sequência de eventos que fizemos aqui. Muito boa noite, muito obrigada, então.